Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo iremos falar sobre alguém enigmático, que das sombras da antiguidade, emerge como uma figura envolta em mistério, um rei sacerdote cujo nome ressoa através dos séculos, Melquisedeque. Poucas palavras bíblicas o descrevem, mas sua presença ecoa com uma profundidade que desafia a compreensão. Quem foi esse homem enigmático que surge e desaparece nas páginas sagradas, deixando um rastro de perguntas sem resposta? Sua primeira aparição é tão repentina quanto marcante. Em Gênesis 14, versículos 18 a 20, após a vitória de Abrão sobre os reis invasores, um encontro inesperado acontece nos vales de Salém, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo, pão e vinho, elementos que mais tarde se tornariam símbolos de uma nova aliança, são oferecidos por ele. Um ato de bênção precede o reconhecimento de Abrão, que lhe entrega o dízimo de tudo. Esta cena, embora breve, é um portal para especulações. Quem era esse sacerdote sem genealogia, sem menção de pai ou mãe, que parecia superior até mesmo ao patriarca Abrão? Séculos depois, o rei Davi, em um salmo profético, faz uma referência que eleva Melquisedeque a um novo patamar. Jurou o Senhor, e não se arrependerá: Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Esta afirmação divina lança uma sombra sobre o futuro, conectando Melquisedeque a um sacerdócio que transcende as leis levíticas. É uma promessa de um sacerdócio eterno, não por linhagem, mas por uma ordem superior, divina. Mas é no Novo Testamento, mais precisamente na Epístola aos Hebreus, que o véu sobre Melquisedeque é parcialmente levantado, revelando sua importância tipológica e profética. O autor de Hebreus o apresenta como uma figura central para entender a superioridade do sacerdócio de Cristo. Em Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 3 está escrito: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A descrição sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, é a fonte de grande parte do mistério. Isso não significa que ele fosse uma figura divina no sentido absoluto, mas que sua genealogia e o início e fim de sua vida não são registrados nas Escrituras, destacando sua singularidade. E seu sacerdócio não baseado em linhagem terrena. Ele é um semelhante ao Filho de Deus, um tipo, um prenúncio do próprio Jesus Cristo, cujo sacerdócio é eterno e perfeito. O autor de Hebreus argumenta no capítulo 7, versículo 11 que, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, não haveria necessidade de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ao longo da história, teólogos e pensadores têm se debruçado sobre o enigma de Melquisedeque. Os pais da igreja viam nele uma prefiguração clara de Cristo. Jerônimo, por exemplo, o descreveu como um tipo de Cristo, um sacerdote que não pertencia à ordem levítica. Agostinho de Hipona destacou que o pão e o vinho oferecidos por Melquisedeque eram um prenúncio da Eucaristia, um vislumbre da nova aliança. Martinho Lutero, durante a Reforma, também reconheceu a importância de Melquisedeque como um sacerdote real e não levítico, ligando-o diretamente a Cristo. João Calvino viu nele a prova da existência de um sacerdócio anterior e superior ao mosaico, apontando para a universalidade da graça divina. Mais recentemente, estudiosos como F. Bruce ressaltaram que a importância de Melquisedeque reside em sua tipologia, não em sua natureza intrínseca. Ele é um modelo, um protótipo do sacerdócio eterno e superior de Cristo. Essa figura enigmática, que surge e desaparece nas Escrituras, serve como uma ponte entre as promessas do Antigo Testamento e sua plena realização em Jesus. Melquisedeque continua a ser um quebra-cabeça fascinante. Sua existência é uma prova
da providência divina, que tece mistérios e revelações ao longo da história. Ele é a sombra que precede a substância, a promessa de um sacerdócio superior, que culmina no sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo. E você, o que pensa sobre Melquisedeque? Qual o segredo por trás do Rei da Justiça e Rei da Paz que surge do nada para abençoar Abrão? Seria ele mais do que aparenta, ou sua grandeza reside justamente no mistério que o cerca, apontando para algo maior? A discussão está aberta. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.